Uma máquina inovadora produz farelo e óleo de soja ao mesmo tempo. Paula Gavão nos mostra os detalhes. Uma máquina absolutamente inovadora no mercado de soja. E para entender um pouquinho mais sobre ela, eu vou conversar com a Paula. Paula, conta para nós quais as funções dessa máquina. Ela é uma esmagadora de soja, ela faz a extração de oleaginosas, específico aqui em soja, a gente está no show rural. Ela está extrusando, fazendo farelo de soja, extrusado bypass e o óleo vegetal. A nossa visão diferente de mercado de máquinas é que a gente faz o contrário do que tem hoje a extração de soja. Primeiro a gente extrai o óleo vegetal e depois extrusa o farelo. Com isso, o farelo ele não sai fritado, ele sai extrusado, ele vai cozinhando, porque ele tem um teor menor de óleo, porque o óleo ele sai antes e depois o farelo continua com a umidade da soja, temperatura, tempo. Então a gente acaba conseguindo a qualidade do farelo de soja, que é para o alimento final ali da nutrição animal, da mistura da ração. Então serve tanto para nutrição quanto para cozinha, serve para 1000 coisas da soja. 1000 coisas, é isso mesmo. O óleo vegetal, inclusive, está sendo utilizado atualmente na pulverização agrícola, espalhante adesivo foliar, o adjuvante agrícola. E também pode ser utilizado na alimentação humana, principalmente, porque é o melhor óleo que existe no mundo. Primeiro, ele não tem química. E segundo, ele está saindo extra virgem, é o afrio, é o azeite de soja. Então a gente tem 2 subprodutos excelentes. Então conta para nós aqui na prática como que funciona, onde que eu coloco a soja e depois onde os processos que são. Aqui a gente tem a zampinha, a menor, a gente tem produções maiores. Aqui vai ser a soja, que a gente coloca. Coloca ali em cima a soja. Isso. Aí vai cair no grão de soja conforme a produção do equipamento, é tudo por automação. Posteriormente, esse farelo de soja vai, consequentemente, continuando e saindo lá no final já prontinho para o consumo. O óleo vegetal já vai saindo também do equipamento, que é o extra virgem. Então é um processo simples e prático. É uma máquina que faz 2 em 1. Ela processa a soja e te dá 2 subprodutos. Com isso, a gente tem qualidade, eficiência e uma renda aí para a agricultura familiar, para aquele pessoal que quer agregar valor atualmente, que a soja está um valor baixo de mercado, então ele consegue agregar ali fazendo a produção própria de farelo. Sem contar que a sanidade que ele tem fazendo lá no quintal dele de casa, lá a produção própria de farelo de soja é incomparável. Você tendo 100% a sanidade, qualidade, eficiência e renda junto. Que maravilha, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço vocês estarem aqui na Zamp mostrando essa tecnologia inovadora. A gente também é uma empresa familiar e a gente quer que cresça cada vez mais as famílias aí no campo, levando esse legado de pais para filhos e que não parem isso. Então esse é o nosso legado, de tornar as pessoas autossuficientes e tornando mais renda aí para o amigo agricultor. Gente, agora eu quero falar sobre a tilápia Cevale. É muito sabor, saúde e praticidade para o nosso dia a dia. Só quem tem domínio total da cadeia produtiva e alta tecnologia aplicada em todas as fases do processo pode garantir uma tilápia de alto padrão de qualidade. A linha de tilápia Cevale tem filés, tiras, iscas e postas. Tudo feito especialmente para garantir a qualidade e a segurança alimentar dos consumidores. Assada, frita, cozida ou grelhada, a tilápia Cevale é uma opção perfeita para todos os momentos. Na minha casa é assim, tilápia só se for Cevale. Direito no Agro. Temos um assunto importante: principais impactos tributários na reforma para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Olá, meu nome é Eduardo Brebiger, sou presidente da Brebiger Sociedade de Advogados e falo para o quadro Direito no Agro da TV Tarobá. Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária e seus impactos para o pequeno, médio e grande produtor rural. Como nós temos visto, a reforma tributária foi aprovada pelo Senado, agora vai para a discussão na Câmara dos Deputados, em virtude das alterações que o Senado Federal promoveu no primeiro texto, no texto base aprovado pela Câmara dos Deputados. Tudo indica que a Câmara votará ou até o final do ano, ou mais tardar até o início de 2024, e a reforma deve ser promulgada no início do próximo ano. Como nós vimos pelo texto básico, a reforma tributária entrará em vigor em 2026 e terá um prazo de 7 anos para que essa transição seja total. O que nós podemos esperar para os produtores rurais? O pequeno produtor rural, ou agricultor familiar, ele está entre os mais privilegiados, a tributação mais favorecida da reforma, junto com o Simples Nacional, por exemplo,
que é uma das alíquotas mais baixas. Ainda estão sendo discutidos alguns detalhes sobre essa questão da tributação, mas é uma alíquota próximo, como nós vimos, o Simples Nacional, por exemplo, vai continuar existindo na reforma, e o produtor, o pequeno produtor rural, o agricultor familiar, vai estar no rol dessas tributações favorecidas, junto, por exemplo, ao Simples Nacional. É uma tributação mais baixa porque são agricultores familiares ou pequenos produtores que plantam pequenas quantidades de terra, mas realmente para subsistência. Então esses terão uma carga tributária bem reduzida. Os médios e grandes produtores rurais, o que nós podemos esperar? A reforma tributária ela prevê uma redução de alíquotas de 60% para insumos e produtos agropecuários. O que isso significa? Como nós já dissemos algumas vezes, parece ótimo, mas hoje, nos tributos que são objetos da reforma, o agronegócio tem uma carga média de menos de 4%. Como nós estamos esperando uma alíquota do IVA, que nós chamamos de IVA, mas na verdade são a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, Imposto sobre Bens e Serviços, de 27,5%, que será a mais alta do mundo, mais alta inclusive que a da Hungria, que hoje é a mais alta, que é 27%, se nós pensarmos uma redução de 60%, ainda assim teremos uma alíquota de 11%, que é mais alta do que a média hoje do que o agronegócio paga. Então tudo leva a crer que os médios e grandes produtores podem ter uma elevação na sua carga tributária. Por que eu digo podem? Porque, na verdade, o que o Congresso está aprovando em termos de reforma tributária é uma tela em branco. São princípios que vão ser regulamentados por leis complementares a partir de 2024. Então, o que já parece não muito bom pode ser ainda pior. As indicações até agora mostram que pode ser que tenhamos uma elevação da carga tributária para o agronegócio. E no decorrer da implementação, isso pode ser ainda pior. Por quê? Porque o conceito de insumos e produtos agropecuários é vago. Então, a lei pode retirar produtos disso e colocar em tributação cheia. Então, eventuais produtos ou setores do agronegócio podem ser ainda mais prejudicados. Então, por isso que nós olhamos com atenção, nós entendemos que a reforma tributária ela não foi discutida da maneira adequada e ela não foi apresentada com os devidos detalhes para a população. Então, isso é muito perigoso, porque no decorrer da sua implementação e aprovação efetiva das leis que vão detalhar a reforma, muita coisa ainda pode acontecer e muitas questões ainda podem impactar o setor do agronegócio. Mas estamos olhando tudo isso com atenção e traremos mais informações nesse canal. Muito obrigado. E mais uma vez, o clima interferiu na safra de grãos do Brasil. Além da quantidade, a estiagem ou o excesso de chuvas em algumas regiões prejudicaram a qualidade da produção. João Caires tem os detalhes. Com redução média estimada em 6%, a produção de grãos no Brasil deve chegar a quase 300 milhões de toneladas. Os efeitos do clima têm sido prejudiciais aos cultivos nas principais regiões produtoras do país, em especial da soja e de milho primeira safra. A Conab já chegou a estimar uma colheita de soja em 162 milhões de toneladas ainda na safra 23-24, mas com o cenário climático atual nas lavouras do Centro-Oeste, do Sudeste e do Mato Piba, a companhia prevê uma colheita na casa dos 150 milhões de toneladas, queda de 3,4% se comparado ao volume obtido no ciclo anterior. Já a quebra na safra de milho pode ultrapassar 18 milhões de toneladas. A colheita total no Brasil está estimada em pouco mais de 113 milhões de toneladas, redução de quase 14% em relação à safra passada. Em entrevista ao canal Terra Viva, o presidente da AproSoja Brasil afirmou que a situação é muito preocupante. A qualidade da safra, o ataque de pragas e doenças e o preço da saca deixam essa safra ainda mais desafiadora. Galvão acredita que há uma tendência maior de queda na produção e na produtividade da soja, o que pode sim refletir no milho segunda safra. Acreditamos sim que os nossos números são os mais próximos da safra, ainda com tendência maior de queda. Acreditamos que essa safra não chegue a 130 milhões de toneladas, além de atraso de plantio no Brasil inteiro. Essa confusão que o clima criou na própria planta, aonde pegou a seca, dizimou a lavoura. Eu tenho aí, Romaneia, o relatório lá da minha fazenda, com 17 sacas e meia, com 20 sacas, com 25 sacas, e deve estar terminando um talhão agora que eu acredito que deva fechar com 60 sacas.
O levantamento da Conab também estimou redução na produção brasileira de feijão. Para leguminosas, são esperadas quase 3 milhões de toneladas, uma queda de 2% quando comparado ao ciclo anterior. Para o arroz, até então não são estimadas perdas na produção. As lavouras da cultura devem render 10,8 milhões de toneladas e apresentar crescimento de 7,5% em relação à safra passada. As estimativas para as culturas de inverno indicam uma recuperação na safra de trigo, que agora está estimada em 10 milhões e 200 mil toneladas, 26% acima do que foi colhido na safra passada. Vamos para um rápido intervalo e você não saia daí, que em instantes voltamos com Tarobá Rural.